Aqui é o professor Jadson Moura, do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, e esta é a primeira parte da aula de Características Gerais de Micro-Organismos da disciplina de Microbiologia Agrícola. Nessa disciplina, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre as características gerais de todos os micro-organismos, para em aulas posteriores a gente poder aprofundar mais em grupos específicos como bactérias e fungos. Vamos então começar a explanar sobre os domínios. Até pouco tempo atrás, a vida no planeta era dividida em reinos, mas foi observado através de análises genéticas que existia uma classificação acima disso, que hoje chamamos de domínios, que são classificados em 3 grandes domínios: o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Os domínios bactérias e arqueias eram enquadrados dentro de um único reino, reino Monera. Mas foi observado que havia características genéticas totalmente distintas entre indivíduos dentro desse reino, que permitia classificá-los em grupos diferentes. E aí foi proposta a divisão entre bactéria e arqueia. Ambos são indivíduos procariotos, ou seja, unicelulares, microscópicos, e que não possuem carioteca. O seu material genético está lá difuso no citossol. Entretanto, há diferenças genéticas marcantes que dividem esses indivíduos em grupos separados. Inclusive, evolutivamente, o domínio eucária partiu de evolução a partir de indivíduos do domínio arqueia, e não o contrário como se acreditava, que o indivíduo teria evoluído a partir de bactérias do reino ou do domínio bactéria. Uma das diferenças, então, desses domínios, obviamente, eucária, são eucariotos. Então a gente consegue ver grandes diferenças dos procariotos, inclusive as estruturas celulares, o tamanho, a questão de como são mais evoluídos os indivíduos eucarióticos. Mas dentre bactérias e arqueias existem algumas diferenças além da genética morfológicas. As arqueias possuem uma parede celular, que a gente vai abordar nos próximos slides, diferente da parede celular das bactérias. E em questão do habitat, as arqueias são os organismos que classificamos hoje como extremófilos, que eles vivem em ambientes extremos, ambientes com alta temperatura, ambientes com altas concentrações salinas e ambientes metanogênicos. A gente também vai abordar esses ambientes com um pouco mais de detalhe ainda nesta aula, só que em próximos slides. Então, o domínio arqueia é composto praticamente por indivíduos procariotos. Todos são exclusivamente autotróficos, sejam eles quimiosintetizantes ou fotossintetizantes. A parede celular dele é composta de pseudomureína e eles vivem em ambientes extremos. Raramente encontramos arqueias em ambientes que não sejam extremos a outros tipos de organismos, que não sejam habitats totalmente inóspitos. Já o domínio bactéria, também chamado de eubactérias, estão classificados os indivíduos que hoje nós conhecemos comumente como as bactérias. São indivíduos que podem ser autotróficos e heterotróficos. Autotróficos representados principalmente pelos grupos das microalgas, das cianobactérias, que são algas fotossintetizantes, e dos heterotróficos, aqueles que sejam ou parasitas, ou decompositores, ou predadores. Possuem parede celular de peptidoglicano, diferente das arqueobactérias, e possui grande diversidade de formas. Então a gente tem aí todas essas formas das bactérias, cocos, bacilos, espirilos, algumas bactérias que possuem flagelo, embora algumas arqueias também possuam. A gente vai explorar também a questão de formas mais para frente nessa aula. Já os eucariotos, do domínio eucária, podem ser ou não heterotróficos. Então a gente tem eucariotos autotróficos, como as plantas, por exemplo,
podem possuir também parede celular e alguns indivíduos não possuem parede celular. Então, as plantas é um representante dos indivíduos que possuem células com parede celular, né? Os seres humanos são representantes que não possuem. E podem ser uni ou pluricelulares, embora a grande diversidade de indivíduos seja pluricelular, a gente tem um reino basicamente todo com indivíduos unicelulares, que é o reino fungi. Mesmo algumas estruturas fúngicas sejam macroscópicas, como corpos de frutificação em cogumelo, sua estrutura molecular ela é unicelular, sua estrutura celular ela é unicelular e ele possui a capacidade de se regenerar e reproduzir a partir de uma única célula. A gente encerra então por aqui essa primeira parte falando sobre os domínios e no próximo vídeo a gente entra na questão de crescimento microbiano.